iniciar parabenizando a Jeane pela persistência, né, como ela colocou aí no início da fala dela. Não foi fácil reaver o Brasil alfabetizado, e é bom deixar claro para vocês que a não adesão ao ciclo 2012 do PBA foi proposital pelo antigo gestor, porque as coisas do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, eles têm prazo determinado, né? Então, não foi feito naquele prazo, o município pede. Como o Brasil alfabetizado abre um leque muito grande, abria um leque muito grande para o gestor colocar pessoas dele, e a adesão aconteceu após a eleição, após a vitória do Dr. Vilmar, então o gestor anterior disse: eu vou acabar com todas as possibilidades dele dar emprego ao povo dele, né? Porque nós temos o quê? 72 professores alfabetizadores. Então são 72 pessoas que se deixavam de se agraciar, de se beneficiar. Então não foi de forma inocente, foi de forma proposital, premeditada. É importante que vocês saibam isso e que vocês propaguem isso para que as pessoas de Acopiara saibam de qual era a intenção do gestor anterior. Porque as coisas do município, as coisas públicas não são nossas. Nós não podemos nos apropriar do que é público. A gente não pode achar que porque eu estou hoje na Secretaria de Educação, ela vai ser minha. Não. Não existe a profissão secretária, existe a profissão professora. Eu sou professora. E em algum momento eu vou ter que deixar de ser secretária e eu vou ter que deixar a casa arrumada para quem vai me substituir. Eu não vou poder intencionalmente deixar as coisas desorganizadas, porque um dos princípios da administração pública, é a continuidade, né? É você saber que passam-se 4 anos de mandato e que você pode permanecer ou não, mas as políticas públicas, elas têm que permanecer, porque o cidadão não pode ser prejudicado, né? Então, aconteceu isso com a Acopiara, não só com o Brasil alfabetizado, mas também com o EJA. O EJA, apesar de nós não termos conseguido reaver em tempo hábil, o prefeito tomou a decisão de bancar as turmas de EJA, né? Então nós não recebemos no ano de 2013 recursos do governo federal para bancar as turmas de EJA, e o prefeito Dr. Vilmar disse: não, vamos bancar o EJA, eu não vou abrir mão do EJA. E nós, aos troncos e barrancos, a gente está levando o EJA nas costas para não prejudicar o povo, né? Mas é bom que vocês saibam, porque nós já estamos há 1 ano de mandato, as eleições estão perto de acontecer, eles continuam badalando aos sábados aí nas rádios, passando de bonzinho, e é preciso que a gente diga quais são as intenções dele e o que fizeram, porque a gente não diz. Eu sei de muita coisa lá na educação, mas eu nunca fui para a rádio dizer, porque eu acho que a gente tem que construir, né? E aí eu vou começar agora um novo, parar aqui, né? E vou começar um novo período na minha fala, né? E vou dizer que a Acopiara está passando por grandes transformações, né? Por grandes mudanças e definições de rumos. E quando a gente está passando por mudanças, por definições, é muito difícil. A gente passa, quantas vezes nós na nossa vida a gente não teve que enfrentar situações muito difíceis, não teve que cair para poder melhorar a vida, não é? Para poder alcançar aquilo que nós queremos. É isso que está acontecendo com a Acopiara. Nós estamos passando por transformações, caminhando passo a passo para chegarmos ao desenvolvimento que nós queremos em Acopiara. E não se consegue desenvolvimento sem ascensão social, sem fazer com que as pessoas elas ascendam socialmente, saiam da classe social em que elas estavam
e passem para uma outra classe social. E para que isso aconteça, para que aconteça desenvolvimento, é necessário que haja educação. Não existe desenvolvimento dissociado de educação. Só existe desenvolvimento onde há educação. País desenvolvido é aquele país onde as pessoas têm um nível de escolarização alto, né? Então, assim, aqui no Brasil foi intencional. A forma como nós fomos colonizados, nós somos colônia de Portugal, foi intencional que nós não aprendêssemos, que nós fôssemos analfabetos, porque eles queriam uma sociedade massificada e escravizada para ter trabalho braçal. E hoje as coisas estão mudando, né? É muito difícil quebrar esse paradigma. É muito difícil para um gestor querer alfabetizar, né? E alfabetizar na idade que os livros, que a literatura, que a ciência diz que não é a idade certa, porque a idade certa de alfabetizar é a infância. Seria muito cômodo para um gestor cruzar os braços e dizer: não, eu não vou me preocupar com a alfabetização de adultos, porque eles já passaram do período de estudar. E ele podia considerar que vocês não o fizeram porque não quiseram. Mas certamente 90% de vocês não o fizeram porque não tiveram a oportunidade. Porque as coisas na época de vocês não eram fáceis como são hoje, né? E a gente tem que ser sensível, né, a essas possibilidades que nós temos que abrir para vocês, né? Então, assim, levar a alfabetização lá para a localidade de vocês é abrir possibilidades, né? É abrir possibilidades para o desenvolvimento de Acopiara. Quando o doutor Vilmar pensou nisso, ele pensou que num futuro bem próximo, ele pode trazer indústrias, fábricas, e que certamente, para que vocês se profissionalizem, daqui uns dias façam parte de um Pronatec, de um curso profissionalizante, é preciso primeiro que vocês sejam alfabetizados. Então, esse é o pontapé inicial. Por isso, a importância desse programa e a importância de vocês saberem que não podem parar por aí, né? Porque nós estamos dispostos a levar adiante. Esse ano estão se alfabetizando, no próximo ano passam para a EJA, né? Depois vem o Pronatec, e nunca é tarde para a gente estudar. E não vai ser tarde para a gente desenvolver a Acopiara, porque essa é a intenção do nosso prefeito, e é isso que nós vamos fazer ao longo desses 4 anos, desses 8 anos, desses 90 anos, se Deus quiser. Então, bom dia a todos. Passamos a palavra nesse instante.